Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas, o primeiro informativo do dia pela nossa TV Poços. Estamos carinhosamente saudando a sua amizade, o seu carinho, a sua audiência para com o nosso programa. Que tudo de melhor aconteça na sua vida nesse dia que se inicia a cada um de nós. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e ainda, como de costume, nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas para nos assistir no seu notebook, no seu celular, no seu smartphone e, mais do que isso, poder interagir conosco através desta plataforma que se torna tão ágil, não é verdade? E essa interação também pode acontecer através do 3721-6955, que já está inteiramente ao seu dispor. Esta edição ao vivo de agora, também com horário alternativo, às 15 horas e ainda às 23 horas e 30 minutos. E sempre lembrando desta nova maneira de você também poder acompanhar o programa no começo da tarde. Todo o programa, também na íntegra, já chega ao nosso aplicativo, bem no comecinho da tarde. Então, se você ainda não tem, baixe o aplicativo, que é o TV Poços Play. Desta maneira, portanto, ainda quero salientar que todo o áudio do programa também sendo reproduzido a partir das 3 da tarde pela MAC Rádio. É assim que nós estamos iniciando esse novo dia, hoje com um pouquinho mais de nuvens, né? A nebulosidade hoje um pouquinho mais acentuada, prova aí que o sol ainda não deu as caras, não apareceu. Nesse momento, de frente aqui à sede da TV Poços, na Avenida João Pinheiro, o trânsito bem tranquilo, e a imagem lá do alto da Serra de São Domingos, hoje a gente consegue ver. Ontem estava absolutamente nublado, impedindo que a gente tivesse essa visão que estamos tendo agora, lá aos 1.686 metros de altitude. Para o dia de hoje, os jornais locais trazem aí em suas capas manchetes e assuntos diferentes. Jornal da Cidade, universidades locais vão oferecer formação gratuita para professores. É a manchete principal. Depois, logo abaixo, um grave acidente ocorrido aí em estradas da região, inclusive com vítima fatal. Também a foto ali do novo treinador da Associação Atlética Caldense, não é? Está lá o senhor Mauro Fernandes, impressionante como ele parece com o vice-presidente, o general Mourão, né? Muito parecido, o novo treinador da Associação Atlética Caldense, que deve ter chegado já ontem à noite e hoje já começa a trabalhar. O Jornal da Mantiqueira, também na sua capa, traz aí com mais ênfase a chegada do novo treinador da Caldense e a dispensa de Zezito, inclusive da gerência de futebol. O Zezito já não está mais no clube. E ali também esse grave acidente, né, com vítima fatal em estradas da região, são alguns dos destaques do Jornal da Mantiqueira. Nós abrimos o programa e, sem querer cair em lugar comum, por conta da avalanche de órgãos de imprensa falando do mesmo assunto, que entristeceu ao Brasil no início da tarde de ontem, com o falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que, na minha maneira de ver e de entender, era o maior nome do jornalismo atualmente. Um colecionador de prêmios ESSO de jornalismo, o Comunique-se, que, para você que não sabe, é o Oscar do jornalismo brasileiro. O Boechat realmente era um recordista desse prêmio e que ontem nos deixou de forma tão trágica, tão precoce, e leva consigo, não é, toda a credibilidade dos seus milhões de telespectadores, dos seus milhões de ouvintes, tanto pela TV quanto pela rádio. E acho que em épocas difíceis do jornalismo brasileiro, quando há, infelizmente, uma polarização política por conta do jornalismo como um todo, o Boechat conseguia manter uma linha de neutralidade, sem com isso deixar de ser crítico e muito algoz daqueles que usurpavam do povo como um todo. Portanto, penso eu, que a verdade perdeu uma grande voz
no dia de ontem com o falecimento de Ricardo Boechat. Particularmente estou assim muito abalado com o passamento desse grande profissional, até porque era assumidamente um fã do trabalho que Ricardo Boechat apresentava diariamente, tanto no rádio quanto na televisão. Não me dirigia aqui para a TV Poços, para iniciar o Jornal do Sul de Minas, sem antes dar uma escutadinha no trabalho do Boechat, que começava sempre 7h30 da manhã pela Band News. Portanto, o Brasil realmente muito ressentido com o passamento desse grande profissional da imprensa que nos deixou tragicamente no dia de ontem e que será cremado hoje às 14 horas. O seu corpo sendo velado no Museu da Imagem e do Som, no Jardim Europa, ali em São Paulo. E a família entendeu por bem, até porque essa era uma postura dele, de abrir o velório para quem quiser prestar a última homenagem. Não há restrição, todo mundo está liberado, todos estão liberados para também comparecerem ao velório de Ricardo Boechat. Para o programa de hoje, nós temos a satisfação de receber a terapeuta Camila Moreira, que nos visita gentilmente, atendendo ao nosso chamamento. Saúdo agora a sua vinda, viu, Camila? Seja bem-vinda e um bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia, Pedro. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal que está ouvindo. Espero que a gente tenha uma boa manhã depois dessa notícia, né? Verdade, verdade. E recebo também, com muita alegria, mais uma vez, sempre muito gentil, ao nosso convite, advogado, doutor Elvio Bezerra, a quem eu saúdo agora. Elvio também está bem combalido aí com essa notícia, né, Elvio? Seja bem-vindo, bom dia, viu? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. Bom dia, Camila. Com certeza, Pedro, como você mesmo disse, a verdade se silencia, porque o Boechat era um excelente jornalista. Eu também era um fã admirador do seu trabalho, pela imparcialidade, pela forma como abordava, independente dos lados, ele sabia trazer de uma forma majestosa a notícia e a informação como a gente precisava ouvir. Então, sem dúvida nenhuma, é uma grande perda para o jornalismo. Camila, você é terapeuta, você é integral coaching e mestre em comunicação humana pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente atrasa aqui ao programa por tudo isso, mas também atrasa porque há mais de 10 anos você trabalha com constelações familiares, que é um método terapêutico, e a gente vai embrenhar por essa faceta aí da tua vida profissional. Num primeiro momento eu pediria a gentileza de você nos clarear um pouquinho o que são essas constelações. Tá bem, Pedro, vamos lá. A constelação é um assunto muito amplo, né? Ela ganhou o mundo há cerca de 2 anos, porque ela foi para o ambiente jurídico, né? Depois eu falo um pouquinho disso. Mas a constelação, ela nasce ali na década de 70, foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, e ele estuda muito o que a gente chama dos padrões não saudáveis da nossa família. Ele começou a perceber que inconscientemente a gente reproduz algumas questões, sejam dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, vícios, doenças. Ele começou a perceber essa tendência da gente reproduzir o que a gente chama hoje de memórias transgeracionais, né? E à medida que ele foi percebendo isso, ele postulou o que ele chamou de leis do amor ou ordens do amor, que são princípios, né, que regem essas relações familiares, e que as teorias vão mostrar que a gente está submetido a esse inconsciente familiar e que essas leis sempre vão buscar uma harmonia, né, no sistema. Infelizmente a gente ainda não conhece, né, de uma forma mais ampla essas leis, então a gente se coloca de forma desordenada no nosso sistema, o nosso próprio sistema familiar, né, acaba se configurando assim, e a gente tem uma série de adoecimentos, ou que a gente chama de emaranhamentos. Então, só dando um exemplo simples, por exemplo, né, quando os pais se separam, é muito comum um filho vir ocupar o lugar do pai. Isso, pelo olhar da constelação, é uma inversão de papéis que gera uma série de conflitos. Então, provavelmente, esse filho que ocupa o lugar de pai, ele passa a ter conflitos com o próprio pai, né? Eventualmente, por ocupar esse lugar na família, ele começa a querer dar ordem nos irmãos, que normalmente não aceitam. Então, uma das leis, a segunda lei, vai falar que cada um tem o seu lugar na família, e quando a gente sai desse lugar, a gente tem algum tipo de adoecimento. Então, a gente vê, por exemplo, também em casais,
quando um parceiro ocupa o lugar de pai ou o lugar de filho nessa relação afetiva. Então isso também faz com que essa relação não flua de uma forma muito bacana. Né? Outros tipos de inversão que a gente vê. Quando os avós, por exemplo, criam os netos como se fossem filhos. Aí as pessoas falam assim para mim, mas não vai criar? A mãe não está lá presente, não vai criar? A gente fala assim, sim, só que se faz isso a partir do papel de vó e não se colocando no lugar de mãe, isso gera uma relação mais saudável. Né? Então, de uma forma mais resumida, a constelação vai falar dessas desordens e que de forma, através da técnica, a gente consegue trazer essa ordem para o sistema familiar. Camila, e onde o historiador, o idealizador da técnica que fonte ele foi beber? Onde ele foi buscar essa riqueza de informação que você trouxe hoje para nós? O Bert, ele bebe de muitas fontes, né? Ele nasceu em 1925 e ele está com 93 anos até hoje, ressignificando a técnica, trazendo conceitos novos, apesar de agora ele estar um pouquinho mais em segundo plano, né? A esposa dele, ela assumiu, digamos, esse papel principal em levar, se bem que hoje tem várias outras pessoas, né? Só que o Bert, ele traz conhecimentos, né? Da psicologia sistêmica, né? Que surge ali na Europa na década de 50, mais ou menos. Ele traz a questão das esculturas familiares da Virginia Satir, ele traz muitos conceitos da psicanálise, ele traz questões da psicologia ericksoniana, são mais ou menos umas 9, 10 linhas que ele vai agregando a gestalt terapia, né? Então todo mundo que é da área aí das psicologias vê ele transitando por muitos caminhos. De primeira formação ele é teólogo, né, pedagogo, e aí o currículo dele é uma coisa impressionante, assim. Não foi ele que usou a primeira vez esse termo, né, constelações familiares, mas foi ele que postulou todo esse trabalho. Ele gosta de falar que ele descobriu a constelação, não que ele inventou o trabalho de constelação. E de lá para cá a gente já vê que teve as suas, não diria dissidências, mas as suas diferenças, né? A constelação foi caminhando. Eu estou tentando entender aqui por que ele, ainda que no idioma alemão, uma vez que ele é alemão, ele colocou esse nome, constelação. O que será que ele quis exemplificar ou ilustrar com isso? Na verdade, quando a gente fala de constelação, a gente fala desse sistema, né? Onde a gente tem vários pontos que se interconectam, apesar de parecer que estão independentes. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A constelação, ela traz essa dimensão macro. Uma coisa que eu gosto pra gente imaginar isso, vamos fazer uma conta simples. Se eu imaginar, atrás de mim eu tenho meus pais, que são 2, meus avós, que são 4, meus bisavós, que são 8. Se a gente contar 25 gerações, são 33 milhões de pessoas. E isso dá uns 1.000 anos, 1.500. Então imagina que em 1.000 anos eu tenho no mínimo 33 milhões de ancestrais. Vocês conseguem imaginar isso como uma grande constelação? Onde todos nós nos tocamos, né? Eu brinco que se a gente for ter esse olhar matemático, todo mundo é primo, né? De alguma forma a gente se conecta. Se tivermos esse prisma, realmente é. Então, quando a gente olha para isso, né? E uma vez eu ouvi isso, eu fui fazer a conta, né? Eu falei, não é possível, é muita gente. E você vai fazer a conta, assim, eu até pus mais números, né? Mas quando você vai fazer a conta, é isso mesmo. Então, acho que é essa ideia de constelação e o quanto a mudança em um membro afeta os outros membros. Então, eu imagino que isso aconteça mesmo no céu, né? Quando uma esteira nasce ou morre, isso afeta todo o sistema. E pelo olhar dele, nós temos e somos muito mais do que, familiarmente falando, do que heranças genéticas. Muito isso, mais. Muito mais. Hoje a gente usa esse termo de memórias transgeracionais, né? Mas já tiveram muitos pesquisadores, né? Os americanos, os brasileiros foram mais para o DNA físico, né? Projeto Genoma e tal. Mas disse que os russos, os alemães e outros estudos foram levando para esse conceito dessa herança de várias gerações. Né? Um exemplo bem simples que eu tenho dado é assim, imagina que 3, 4 gerações para trás, os nossos ancestrais viveram uma escassez, seja por guerra, por fome, né, ou por uma situação complicada. Às vezes você vê o 3º, 4º membro da família vivendo, né, um padrão mental, um modelo mental de escassez, quando a realidade não é essa. Você vê aquela pessoa que sempre está faltando, que sempre
né, que vive isso mesmo, a falta, e às vezes em momentos de crise, que realmente essa falta acontece eventualmente, isso surge numa proporção maior do que deveria. Camila, quando a gente ouve o termo constelação, a gente pensa em duas questões, um atendimento em grupo, né? Mas assim, a título de curiosidade, pela sua explicação, busca-se uma questão de regressão, é um trabalho em grupo, é um trabalho individual, como é realizado o trabalho de constelação familiar? Tá. Ele não é uma regressão, né? A gente faz sim uma anamnese para entender esse histórico familiar e tentar entender onde estão esses emaranhados, mas não é uma regressão de memória. Apesar de a gente estudar um pouquinho essas regressões de memória para entender no curso, mas não é uma regressão de memória. O trabalho pode ser feito em grupo ou individual. Individualmente, as pessoas normalmente usam bonequinhos que são próprios para constelação, mas podem usar outros materiais, né? Eu gosto muito de fazer em grupo, eu aprendi em grupo, então eu gosto muito, porque eu acho que a experiência é muito rica. Porque, por exemplo, numa noite a gente chega a constelar de 2 a 3 pessoas, né? Mas o grupo às vezes é de 20 pessoas e todos acabam sendo beneficiados por esse trabalho, né? Uma coisa que a gente diz também é que a constelação ela é muito vivencial. Então, para entender mesmo a constelação, precisa participar, precisa assistir. A gente está tentando aqui dar uma clareada, não é, para o telespectador também se inteirar um pouco do que vinha a ser, e vamos continuar fazendo isso ao longo do programa, na medida do que for possível, com a didática da Camila, que está realmente muito bacana. A gente convida você a permanecer conosco, nós temos um intervalo bem rapidinho e voltamos já já. Ok, estamos de volta ao vivo aqui pela TV Postos, quando estamos recebendo a terapeuta Camila Moreira, que nos traz a boa nova aí das constelações familiares, desenvolvida pelo Hellinger, o alemão que ainda vivo, não é? Ainda vivo. Felizmente ainda vivo, e que tem conseguido um espaço bastante interessante no Brasil, né, Camila? Isso. A partir de 2000, ele começa as primeiras formações, né? Até então era um assunto desconhecido, você poderia... Conhecido por poucas pessoas e muito fora do Brasil, né? A partir de 2000 começam as primeiras formações, né? Eu tive sorte de ser uma da primeira leva, eu brinco que eu faço constelação antes de virar moda, né? E na América Latina teve uma aceitação muito grande, né? A gente tem notícias do Chile, do Equador, da Espanha, né? Países mais latinos parece que acolheram num primeiro momento a constelação. E de coisa de 2 anos e meio, 3 para cá, realmente foi esse boom, porque começou a ir para as outras áreas, né? Para o ambiente organizacional, para o ambiente jurídico, para o ambiente educacional. Então, realmente, a técnica ela se viu muito útil em várias frentes e isso realmente chamou atenção, né? Então... É claro que quem nos assiste agora e também, assim como nós, está começando a entender um pouquinho, existe nas pessoas aquela pergunta íntima: bom, o que isso vai trazer de benefício para a minha vida? E eu acho que é uma pergunta pertinente, né? Quando se inicia o trabalho dentro das constelações, com qual foco a pessoa é atendida? Você sabe, Pedro, que é muito complicado a gente entregar resultado quando a gente fala de emoção, né? A gente está ali trabalhando emoções, sentimentos. O que as pessoas relatam, e eu já fui cliente várias vezes, o que eu posso dizer é que normalmente a gente tem uma série de, não sei se é a melhor palavra, de alívios no sentido de sofrimentos relacionais, psíquicos. Então a gente fala que é um trabalho muito da alma, da emoção, né? Então a pessoa ela começa a relatar mesmo uma calma, uma facilidade de olhar para pessoas que antes eram difíceis. Então pessoas que não conversavam, sei lá, com o pai há muito tempo conseguem se aproximar desse pai, né? Ou pessoas que os filhos brigam muito começam a ver uma harmonização familiar. Mas geralmente esses consertos, né? Esses reparos que são feitos, geralmente eles acontecem com parentes mais próximos ou não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. Às vezes a gente chega até 7 gerações para trás. É mesmo? Porque
Quer ver um exemplo? Eu gosto muito dos exemplos porque as pessoas conseguem entender melhor. Claro. Então, a constelação vai falar o quê? Primeira, eu falei da segunda lei, que é a hierarquia. A primeira é o pertencimento. Ela fala assim, todos têm direito de pertencer à família que nasce. E no primeiro momento isso parece simples. Só que a gente vê nas famílias muitas exclusões. Então, vamos imaginar um avô que foi excluído pela questão do alcoolismo. Né? Então, um avô, sei lá, alcoólatra, violento, foi excluído como? Ou a pessoa simplesmente deixa o convívio, ou as pessoas falam muito mal dela, né? Ou fala mal, ou invalida mesmo essa pessoa pela questão do vício. E aí você vê um neto, né, que nem conheceu esse avô, quando está adolescente começa a desenvolver esse mesmo tipo de comportamento, seja o vício, seja a agressividade. Vocês concordam que quando a família olhar para esse menino, todo mundo vai lembrar do avô? Então a gente diz que inconscientemente ele está representando o avô, ele traz essa memória do avô para que o sistema veja. E se a gente entender que isso é um padrão familiar, isso está se repetindo há N gerações. O que a constelação, quando é possível, ela se propõe? A gente dá um lugar para esse avô através do que a gente chama de frases de solução. Então a gente diz, esse é o avô, esse é o neto, enfim, algumas frases. E é como se esse neto se liberasse de representar todos esses que foram excluídos pelo álcool. Na prática, o que a gente acaba vendo? Normalmente, ou a pessoa realmente se afasta desse vício, ou o tratamento começa a ser mais eficaz. Porque eu costumo dizer que quando você está carregando só o que é seu, você acha caminhos de cura, de prosperidade. Mas quando você está carregando algo que é de gerações e gerações do seu sistema, fica muito difícil achar esse caminho. Então, num primeiro momento, a constelação trabalha esse emaranhado familiar. É importante entender que nem o facilitador é que determina isso e nem a pessoa que vem constelar. A gente acredita que o próprio sistema familiar mostra pra gente qual é o primeiro passo ou o que precisa ser trabalhado. Né? Ô Camila, ouvindo você contar, a gente vai buscando aqui várias possibilidades, né? No seguinte sentido, um pouco da questão terapêutica, até da psicanálise, então a gente analisa que a situação ela vai demandar um grande tempo para que a pessoa se autoconheça. E ao mesmo tempo uma questão mais pontual, voltada para a questão, por exemplo, do coaching. É isso mesmo? É essa mistura ou não? Eu estou assim, equivocado aqui nas considerações. A princípio não, né? A princípio o coaching não tem a ver com a constelação, apesar de você ver muitos coachings trabalhando, eu diria mais com o pensamento sistêmico do que com a constelação em si, porque aí onde o direito também vai dar essa nova cara de quanto o pensamento sistêmico ele é mais usado na mediação do que a técnica em si, né? Depois a gente fala um pouquinho disso. Mas o que a gente percebe? A constelação ela é tida como um ato terapêutico. Então ela é bem pontual, ela acontece em um encontro, apesar da pessoa poder frequentar e participar. Eu costumo sugerir de 3 a 6 meses de intervalo entre uma constelação, mas o que eu digo sempre, Elvio, o trabalho da constelação ele é sistêmico, o trabalho individual ele também precisa ser feito, né? E aí o trabalho terapêutico, de autoconhecimento, eventualmente um processo de coaching, se for algo mais específico, mas eu acredito que o desenvolvimento integral, ele acontece nas duas frentes, né? Então, tem gente que eu brinco que acha que a constelação resolve tudo e não resolve, né? Um exemplo simples, imagina aquela pessoa que está ali no lugar de mãe de todo mundo. Então, a mãe dos irmãos, mãe da mãe, mãe do marido. Todo mundo despejando coisas. Todo mundo ali. E é interessante porque essa pessoa é vista como uma coitadinha, mas ela também pega esse lugar, né? Ela também não sabe quem ela é se ela não estiver nesse lugar de cuidadora de todo mundo. Aí você faz um trabalho de constelação, põe as falas, volta ela ali para o lugar de filha, mas ela pessoalmente não se trabalhou para sair desse papel de mãe. Então, você vê que se não tiver um trabalho pessoal, dali a pouco volta para o padrão antigo. E o contrário também. Às vezes a pessoa fez tanto trabalho pessoal de desenvolvimento para se colocar no seu papel, para ter um pouco mais de saúde, mas esse sistema familiar tem um padrão tão forte que acaba puxando essa pessoa sempre para esse adoecimento. Então, eu acredito que tem que ser nas duas frentes. Tem aqui uma colocação do Adriano Barbosa. Um abraço para você, viu, Adriano? Muito obrigado. Ele diz o seguinte, posta aqui o seguinte, o Camila. A constelação seria uma espécie de personificação da vida real, representada por pseudos atores que trarão para a gente a representação de nossas vidas vividas por outros, para que possamos nós mesmos nos conhecer. É um jeito bem poético de falar de constelação, né? Bem poético mesmo. Gostei.
É por aí, né? Quando eu não gosto muito desse termo personificação, né? Porque isso traz uma série de complicadores, porque as pessoas não entendem muito o que está acontecendo. O que a gente sabe hoje a gente tem a ciência para ajudar a explicar esse fenômeno da constelação, o que a gente sabe é que essas memórias, elas são acessadas, né? Então as pessoas realmente conseguem acessar essas memórias de que forma? Vamos supor que você põe lá um representante para o pai e um representante para a mãe, né? As pessoas que já viram psicodrama, às vezes acham que é igual, tem as suas semelhanças, mas não toda a semelhança. E aí essa mãe e esse pai, né, essas duas pessoas, elas querem se afastar. Então, a hora que a gente libera o movimento, vai um para um lado, outro para o outro. Quando a pessoa está assistindo, isso já ressoa para ela, né? Então, é muito comum que a pessoa fala, nossa, mas é assim mesmo que eu vejo, né? Ou é assim mesmo que está. Então, a gente consegue ver a nossa dinâmica representada, mas é importante entender que a dinâmica que é representada é a dinâmica oculta do nosso sistema familiar, e não o que a gente vê. Então, se a gente esperar ver lá exatamente o que está acontecendo, a gente pode se frustrar, porque vai mostrar justamente o que não é visto. Por isso que a gente precisa de um facilitador, de um grupo experiente, né? Eu sempre peço para a pessoa assistir várias vezes até ela realmente sentir que está pronta para constelar. Então, não é algo que você faz de qualquer forma, né? Então, é um trabalho muito profundo e que precisa desse compromisso. Muito bem, temos mais um breve intervalo chegando. Você continue conosco, é bem rápido, voltamos já já. De volta ao vivo dos estúdios da TV Postos com a terapeuta Camila Moreira. Camila, eu preciso fazer esse papel de curioso mesmo, não é? O que acontece ou como que acontece uma sessão, se é que é esse o nome correto, não é? Da constelação familiar. Qual que é a logística do que acontece? Constelação familiar, constelação sistêmica, são sinônimos aí? Sim, chama constelação familiar sistêmica, né? Agora a gente tem constelação organizacional sistêmica, constelação jurídica sistêmica, mas o conceito sistêmico, ele engloba isso. Na verdade, a constelação em grupo, que é mais fácil, né, de explicar, as pessoas chegam, né, se sentam, normalmente a gente faz um círculo, né, para que todos se vejam. Eu costumo explicar a constelação em breves palavras, 30 minutos mais ou menos, porque normalmente tem muita gente leiga, né? E aí eu entrevisto essas pessoas que vieram para constelar, para trazer a sua questão, e aí a gente faz essa dinâmica de grupo, que para o pessoal mais leigo é mais fácil sim comparar com psicodrama, uma técnica ali de psicoterapia de grupo. E aí todos fazem parte. Aqui em Postos eu faço de uma forma que a gente chama oculta, então só eu é que conheço a história mesmo da pessoa, né? Os conflitos, eu entrevisto ela enquanto eu dou um intervalinho para o pessoal tomar um café, né? Depois todos voltam, porque aqui as pessoas se conhecem muito, né? Lá em São Paulo, eventualmente, não precisava fazer isso, porque as pessoas não se conhecem. Sim. Aqui é muito engraçado, cada grupo é um que conhece o outro, né? Então a gente tenta ao máximo preservar. Existe uma forma de fazer constelação onde nem se entrevista a pessoa, né? Você já parte para a constelação a partir do sentir, a partir, né, dessas memórias, sem necessariamente fazer uma investigação desse sistema familiar. Eu gosto de fazer dessa forma, que a gente chama constelação estruturada, mas essa outra forma que chama novas constelações, que é mais recente, também é muito bacana. Elas ressoam da mesma forma, né? Elas têm efeitos muito próximos, mas eu acho que tem muito a ver com o público, né? O nosso público, o meu específico, sempre tem pessoas pela primeira vez. Então, quando tem essa experiência mais aberta, a pessoa até sente, porque o processo é muito bacana, mas às vezes ela sai com muitas dúvidas, né? Eu gosto de vir nesses programas porque vocês fazem dúvidas que pessoas normais, que não conhecem, fariam. Vocês me colocam numa saia justa de vez em quando. Mas eu acho muito legal esse movimento, né? O que uma pessoa que nunca viu pergunta? Exato. Quem já é terapeuta, quem já conhece, faz perguntas muito técnicas, muito específicas, que é até mais fácil às vezes de responder. Mas quando vocês trazem, a gente percebe mesmo que é a visão de quem quer conhecer, de quem está começando. E eu acho isso muito bacana, né? Essa abertura para o novo. O que a gente precisa, né? A gente estava falando que esses ambientes novos, as empresas, o sistema jurídico, a gente precisa desse olhar
né, do novo, para que as pessoas realmente entendam esse trabalho sem preconceito, sem exclusão. Uma vez que o trabalho busca um equilíbrio emocional de quem procura, não é, a constelação, a gente parte do princípio que as pessoas talvez estejam sofrendo, né, por determinados conflitos familiares e tal. Isso se atém também ou só aos familiares vivos, ou familiares já falecidos também precisam entrar nesse bojo, nesse contexto do trabalho de vocês? Na constelação todos fazem parte, os nascidos, os não nascidos, só que não necessariamente a pessoa traz uma questão familiar, né? É comum a pessoa trazer uma questão financeira, profissional. Então, por exemplo, assim, de um jeito bem generalizado, tá? Normalmente uma pessoa que tem questões de trabalho, questões financeiras, está associada à falta de conexão com o pai. É muito comum a gente ver esse tipo de relação. A pessoa que tem um afastamento do pai, a gente fala que a energia do pai empurra para a vida, né? E a energia da mãe acolhe, cuida. Ainda que seja falecido, ainda que não tenha conhecido, né? Então tem desde aquela pessoa que sempre conviveu com o pai e não tem esse vínculo, até aquela pessoa que nunca conheceu o pai e esse vínculo ainda está lá, ou ele está bem estabelecido. Vai muito de como a pessoa ou o sistema familiar inclui esse pai ou essa mãe. Muito interessante. É interessante. Muito interessante isso. O que vai acontecer em Poços de Caldas? A gente vai ter o primeiro curso de formação, né, que eu tenho notícias. A gente tem parceria com a OAB, né, mais uma vez o apoio deles nesse trabalho. É uma formação. Por que tem o apoio da OAB? Porque agora a constelação foi pro direito, né, e um dos professores, na verdade sou eu de terapeuta e um juiz e 2 advogados, né, 2 advogadas que vão fazer parte do curso. Né, aqui em Poços a gente teve essa abertura, né, foi criada em novembro ou dezembro, se não me engano, a Comissão de Direito Sistêmico na OAB, e aí me convidaram para estar próxima, para trazer alguns conteúdos. A presidente da comissão, que é a Elza, é uma das professoras, o Dr. Marcos Dorna, que foi advogado aqui em Poços, hoje ele é juiz lá em Contagem, presidente do Foro de Contagem, ele é o outro professor do curso, junto comigo, e a Betânia Dorna, que é advogada sistêmica lá em BH, né, porque a gente também tem advocacia sistêmica, né, começando a ser, digamos, trabalhada mesmo, né? Todos esses trabalhos na advocacia sistêmica são muito recentes, apesar de a gente já ter umas referências muito bacanas aqui no Brasil. Então a ideia é a gente trazer, né, todo o conhecimento de 10, 12 anos de formação, mas também com essa novidade do direito e dessas pessoas, né, que estão aí em contato com todo esse ambiente. E se divide em módulos isso? São módulos, né? São 10 módulos de formação. Bastante a maioria extenso, hein? É extenso. A maioria dos cursos, Pedro, elas são 10 módulos, 8 a 10 módulos. Eu falo que a gente está indo na contramão de tudo que tem aí. Porque a maioria dos cursos tem curso EAD hoje em dia, de fim de semana. E a gente fez o oposto. A gente tem 10 módulos, 8 encontros de prática e supervisão e as horas de estágio. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu conheço e o pedido para que eu desse essa formação foi porque as pessoas sentem falta de um espaço para prática. Então a pessoa estuda, ela vai lá em São Paulo, ela vai em outro lugar, ela estuda pela internet, lê os livros, mas não tem essa possibilidade de um grupo de pessoas, de clientes. Então a ideia é a gente promover, né, esses encontros de supervisão e prática, onde a gente possa falar dos casos, onde a gente possa supervisionar para que as pessoas realmente saiam, digamos, capacitadas para conduzir. Quando eu me formei, eu acredito que nem metade da turma virou facilitador. Eu vejo pessoas que já fizeram 3 cursos, 4 cursos. Consteladores. Esse é o termo. No começo não se gostava muito desse termo, mas aí popularizou, né? Então virou constelador. Hoje em dia é mais comum a gente falar. A gente usa o termo facilitador de constelação, né? E agora que está vindo no jurídico é muito bacana, a gente estava aqui no intervalo falando um pouquinho, né? Um caso, por exemplo, que juridicamente se resolve tudo bem, né? Há o consenso e tal, mas uma das partes sai assim, mas você não brigou, você não... Porque o que a constelação vai falar? O que está por trás do processo, provavelmente é essa necessidade de briga ou de contato. O processo em si, ele é... Eu chamo de sintoma, né? Não sei se é o melhor termo. Ele é o que está ali aparente. Então, por exemplo, casos de herança, né? Um exemplo clássico. Você vê que o pai morre e você tem 4 irmãos brigando por herança. Pelo olhar da constelação, a gente fala que essa briga mantém eles em contato e inconscientemente vai tentando manter esse pai vivo, né? Porque é como se diluísse aquele bem
ou aquilo ali, inconscientemente pode ter uma sensação de quebra ou de cisão. Então fica todo mundo ali em volta daquele bem por anos, né? Os advogados sem saber disso, né? Então uma hora fica bravo, uma hora puxa para um lado, para o outro, quando na verdade é a relação desses irmãos, a relação com esse pai que está em jogo. Né? Então, o olhar para essa relação, eu vejo em casos de separação, por exemplo, às vezes a mulher, ela fala assim, mas ele não reconheceu tudo que eu fiz. Muitas vezes ela não está atrás da questão financeira, ela quer ser reconhecida pelo que ela abriu mão em prol dos filhos. Então, quando tem essa fala por parte do ex-marido, não, mas eu te reconheço, tal, normalmente a briga ela cai por terra e às vezes, né, a questão financeira ela até é melhor do que se esperava. Né? Então eu ouço relatos, por exemplo, de brigas judiciais por causa de R$15. E quando a gente olha, a gente fala, não é por causa de R$15, né? Tem outras questões aí ocultas, né? Eu não sei se vocês sabem, tem pessoas que se mantêm casados por 10, 15, 20 anos. Né? É muito natural, Camilo, que as pessoas tenham receios, se é que eu posso usar esse termo, receios religiosos. Nenhum vínculo religioso, nenhum viés religioso no que vocês vão aplicar? Não, em absoluto, né? Apesar do Bert ser padre, foi padre, né? Ele não é mais, hoje ele é casado, né? Então você vê muito essa base da teologia nos livros de filosofia dele, mas muito respeitoso. Eu particularmente não vejo ele puxando para o catolicismo em absoluto, né? Algumas pessoas no Brasil perguntam, né? Tem a ver com espiritismo, não tem? Eu falo assim, o Bert nem sabe o que é espiritismo. Eu acho até uma curiosidade natural. Não, porque, na verdade, vai o que bater acontece? tambor, Não. Imagina que o Bert nem sabe o que é espiritismo, imagina, né? Então, as pessoas aqui no Brasil, isso a gente pode falar de várias áreas, normalmente fazem uma mistura aí, né? Aqui é muito comum a gente falar de religiosidade em qualquer ambiente, coisa que, não sei se vocês sabem, não é muito comum em outros lugares. Quando eu fui fazer a formação de coaching com o pessoal do Canadá, a gente estava aqui no Brasil, né, num dos encontros, e tinham alguns estrangeiros. E a gente começou a falar de religião, eu sou isso. E eles começaram a ficar incomodados, e um deles falou assim, mas vocês falam disso à mesa? E a gente ficou olhando para o outro, assim, ó, qual que é o problema, né, a gente falar disso? Então, aí eu comecei a perceber o quanto, pra gente, essas coisas, a gente é um povo mais aberto mesmo, mais falante, né? Então, eu lembro na minha formação mesmo, algumas pessoas perguntavam para mim, Mansa, que é essa alemã que eu me formei, assim, mas é mediunidade? E ela virava e falava assim, mas o que mediunidade? O que é isso? E a gente não conseguia nem explicar para ela o que a gente estava querendo dizer. Então, quando você estuda de fato, você vê que, em absoluto, não tem nada a ver com religião ou religiosidade, né? Essa questão da língua complica um pouco, porque, por exemplo, ele tem um livro que chama O Movimento do Espírito. E aí complica tudo, né? Mas, na verdade, ele fala nos livros que espírito é tudo que move, é tudo que gera vida, né? Então, mais voltado para uma espiritualidade, não para uma religiosidade. Isso, não para uma religiosidade, para uma espiritualidade, realmente. Então, assim, as constelações, por exemplo, éticas ou religiosas são muito bonitas, né? Tem religiões, por exemplo, tem pessoas que, sei lá, a mãe era testemunha de Jeová, o pai era ateu. Acho que não tem muito como, mas enfim, vamos supor. E essa pessoa começa a ter uma série de conflitos de que caminho seguir, não necessariamente religioso, de vida. Só que quando a gente vai olhar, o conflito que ela viveu a vida toda foi dessa ambiguidade religiosa. Isso pode ser constelado como? Honrando as duas religiões. A constelação sempre vai falar da inclusão, né? Então, de um lado você tem essa herança, do outro lado essa, e ele vai dizer o quê? Quando você acolhe esses dois lados, quando você diz sim para a sua história como foi, é nesse momento que você se libera para fazer o seu caminho, né? Enquanto a gente fica ali julgando, criticando, emaranhando, a gente inconscientemente vai reproduzindo tudo isso. E assim, eu vou tendo em vista a pergunta até do telespectador no bloco anterior, e também tudo que você está colocando, toda a família necessariamente tem determinados atores, tem determinadas figuras? Não sei se você compreendeu bem a minha pergunta. Como assim? Não, por exemplo, não assim, necessariamente tem que ter aquela figura específica, ou figura solteiro, o alcoólatra, melhor explicando. Não necessariamente, né? A gente trabalha muito também as questões dos abortos, as questões das doenças, mas quando a gente abre uma constelação, normalmente caminha por aí. Sempre. Né? É a questão dos excluídos, né? As 3 leis, né? O pertencimento vai falar dos excluídos, a hierarquia do lugar, né? De cada um, e a última lei fala do equilíbrio do dar e receber.
né, que também gera muita desordem. Por exemplo, nas empresas é fácil ver isso. Um funcionário que ganha muito, mas ele não corresponde com o trabalho dele, isso gera uma desordem na empresa. Agora imagina 20 funcionários com essa desordem. Para um lado ou para o outro, né? Ou aquele que ganha menos do que a função deveria, ou ao contrário. Normalmente essa empresa ela não tem força para seguir. Né? Então, outra coisa dentro das empresas, considerando a hierarquia, é quem veio antes, quem veio depois, né? Quem teve a ideia. Então, você vê, às vezes, a geração mais nova assume a empresa e invalida tudo que os mais velhos fizeram. A empresa perde força. A gente não vê essa história, que essas empresas vão quebrando? Muito comum. Pelo olhar da constelação, é porque se desonrou tudo que foi construído até aquele ponto. Então, não tem como você tirar o primeiro andar do prédio e ele continuar de pé. É verdade. Esse primeiro módulo acontecendo em 2 dias. 2 dias. Isso, 23 cada módulo, e 24 23 agora. e 24 agora. E é o módulo de ordens do amor, né? Que é o módulo principal aí. Como é que faz para quem queira conhecer, para quem queira estar dentro desse primeiro módulo? Quem quiser entrar em contato com a gente, né? Pode ser pelas mídias sociais, Facebook, né? Camila Moreira, pela OAB também, né? Eles já estão com os informativos lá de como acessar a gente. E telefones, né? Acho que é o mais fácil. Tem um de São Paulo. Que é o meu, que eu ainda tô apegada no número de São Paulo. 8130-0274, 11. 11. Então, quem quiser fazer perguntas mais técnicas, né? Sim. Pode entrar em contato comigo. Eu dou uma ligadinha, a gente conversa. Ainda que eu ache que o acesso pelas redes sociais é bem mais ágil. É bem mais ágil. Camila Moreira. Camila Moreira. Onde que vai acontecer o módulo? É ali na Avenida Santo Antônio, na 637. Sabe onde era a Cíbel? Ali pertinho. Antiga Cíbel. Você lembra da infância que a gente posta? Ali perto do Cascatinho. Antiga fábrica do Guaraná Cíbel. Do Poliesportivo. É uma ruazinha ali atrás da estátua do Zumbi. O pessoal não sabe que ali é Santo Antônio, às vezes se perde, né? É um espaço que a gente começou o ano passado, né? E tá sendo construído também. Né? Que bacana. A gente está sentindo esse movimento, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, voltei para cá cerca de 1 ano e meio, 2. Aqui? Agora eu tô. Que bom. Mas com o pezinho lá ainda. Sim. Ainda faço alguns trabalhos lá. Natural. E tal. Mas me reencantei por Poços. Isso é inesperado. Reencantou, né? Eu falava que eu nunca mais ia voltar. E estou encantada com o que eu descobri aqui. Que bom. Depois que eu voltei. Então, dias 23 e 24, que tempo de duração para É o dia inteiro, é sábado e domingo o dia inteiro. Então, a cada 2 meses tem um módulo de 2 dias. E no intervalo, né, tem um sábado inteiro que é o encontro de prática e supervisão. A pessoa, para se formar, ela tem que cumprir 200 horas das 250, né? A gente tem algumas possibilidades de reposição, porque às vezes as pessoas veem o cronograma todo e falam, nossa, tal dia não posso, tal dia não posso. Só entrar em contato que a gente explica de que forma isso pode ser reposto, né? A gente ainda vai abrir para esse módulo, tendo alguma vaga, que a gente espera que não tenha, a gente abre ainda para o segundo módulo. A partir do segundo ainda dá para entrar, mas depois não tem como mais. Então, dias 23 e 24, há um telefone local também aqui, Isso. 35, que é o 98839-1051. Tá? 98839-1051 para qualquer informação, e ainda o telefone da Camila de São Paulo, que é o 11 981300274. 981300274. Portanto, nós estamos aí com a possibilidade de conhecermos pelo menos o primeiro módulo, né, do Constelações Familiares, que começará a ser ministrado em Poços, Avenida Santo Antônio 670. 637. Onde que eu tirei 670? É por ali. 637, acho que o melhor ponto de referência é esse que você mencionou, é próximo à antiga fábrica do Guaraná Cíbel, ali na perto da estátua do Zumbi, né? Exatamente, atrás da estátua do Zumbi que tem ali na Cascatinha. Então, eu acho que o referencial é bem interessante e você que nos assiste agora está na iminência de poder fazer um bem a si mesmo. Isso. Temos o encontro de constelação nessa segunda, um encontro aberto, livre, né? Na segunda, às 7 horas. Quem quiser participar, isso. Que dia que é segunda? 18. 18, exatamente isso. Lá mesmo? Lá mesmo. 637. Isso, só entrar em contato também, para conhecer. Camila, muitíssimo obrigado pela sua gentileza de ter podido estar conosco aqui. Acho até que o programa passou muito rápido,
o que é bom sinal. Sempre enfatizo isso, quando o programa passa rápido é bom sinal. E tomara que tudo de bom te aconteça sempre. Eu que agradeço, Pedro. É sempre um prazer, assim, como eu disse, voltar para a posse e descobrir todas essas possibilidades está sendo muito encantador. Agradeço mesmo toda a gentileza de vocês, né? As perguntas. Seja feliz. Obrigada. Elvio, mais uma vez, muito obrigado. Um bom restante de semana, se é que a gente não vá se reencontrar novamente ao longo dessa semana. Se for necessário, Pedro, estamos aí, porque para debater assuntos tão importantes como o de hoje, é um prazer. Um abraço aí a todos que acompanham o Jornal do Sul de Minas. Muito obrigado, Elvio. A você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.